O laboratório dinamarquês que fabrica o Ozempic é agora a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando o grupo LVMH, dono de um império de marcas de luxo como Louis Vuitton, Tiffany, Dior, Rimowa, Veuve Clicquot e mais um monte. O sucesso do Ozempic mudou a história da Novo Nordisk e até da Dinamarca. E não foi o único caso, não. No Cafeína de hoje a gente vai falar de 5 produtos que, meio ao acaso, mudaram a história e transformaram suas empresas em algumas das maiores do mundo. Olá, o Cafeína tá no ar. Você já ouviu falar do Ozempic, né? É um medicamento em forma de canetinha que você aplica normalmente na barriga, que caiu no gosto de muita gente e mudou o destino da empresa que o produz. A Novo Nordisk se tornou a companhia mais valiosa da Europa. O Ozempic é um remédio originalmente usado no controle da diabetes tipo 2, só que de um tempo para cá passou a ser muito usado por outro benefício, a perda de peso, principalmente gordura visceral, e ele meio que viralizou. No TikTok, a tag dele tem mais de 1 bilhão de visualizações. E há milhares de vídeos falando sobre esse medicamento e sobre como ele ajudou as pessoas no processo de emagrecimento. Claro que há toda uma questão de saúde pública envolvendo essa questão, é um produto com efeitos colaterais, muita gente usa sem acompanhamento médico, etc, mas o nosso foco aqui é outro. A gente vai falar de como essa movimentação afetou o mercado. E vamos falar também de outros casos, de produtos que mudaram completamente a história das suas empresas. O Ozempic é fabricado por um laboratório de medicamentos dinamarquês chamado Novo Nordisk. Agora, em 2023, essa empresa se tornou a maior companhia da Europa em valor de mercado, superando a LVMH. Esse cara, no meio aí da imagem, é o CEO, o Bernard Arnault. Tá sempre na lista da Forbes dos mais ricos do mundo. E olha as marcas das quais a LVMH é dona: Louis Vuitton, Tiffany, Dior, Rimowa, Fendi, Givenchy, Moët Chandon, Belvedere, Tag, Veuve Clicquot, entre várias outras. E a Novo Nordisk era grande, mas só se tornou gigantesca e ultrapassou esse império de luxo com a caneta azul, e não aquela da música não. Só em 2023, até agora, as ações da Novo Nordisk, negociadas em Copenhague, subiram 40%. Pegando aí um intervalo um pouco maior, de um ano, a alta passa dos 70%. Tudo isso embalado pelo processo de viralização do Ozempic. E aí a gente tem várias curiosidades decorrentes disso. Para você ter uma ideia, a alta das ações levou a taxas de juros mais baixas na Dinamarca. O fluxo de capital para a Bolsa de Copenhague foi tão grande que a moeda deles se valorizou e os juros caíram. O mais interessante disso tudo é que era um remédio para diabetes, que pelo efeito, digamos, colateral, as pessoas começaram a relacionar com o emagrecimento e, bum, a história da companhia e até mesmo do país mudou. Foi uma espécie de fruto do acaso que reescreveu a história. E isso já aconteceu algumas outras vezes no passado. De tempos em tempos a gente tem esse movimento de uma empresa que desenvolve ou lança um produto com uma determinada função, mas ele acaba arranjando outra e dispara. Olha só alguns casos. Provavelmente a história mais parecida com a do Ozempic e também da Novo Nordisk é a história do Viagra e da Pfizer. Esse remédio, hoje usado, você sabe para quê? Foi desenvolvido inicialmente nas pesquisas relacionadas a problemas cardíacos, em particular a angina de peito. Durante os testes com voluntários, antes do produto ir a mercado, os homens participantes passaram a relatar um efeito colateral, digamos, muito evidente e totalmente inesperado. Efeito esse que eles gostaram mais, inclusive, do que o objetivo original do medicamento. O Viagra foi desenvolvido e essa funcionalidade descoberta pelo fim dos anos 90. As ações da Pfizer, na época, dispararam. Olha o gráfico da Pfizer aí na tela. Agora eu vou pedir para o pessoal da edição dar um zoom bem ali, entre 1989 e 1999. Nesses 10 anos, olha o tanto que a ação subiu. Isso tem um nome, e você sabe qual é. Até hoje, o Viagra é um dos medicamentos mais vendidos do mundo e claro que se tornou um produto muito rentável para a Pfizer. Mudou a história da companhia e se tornou o carro-chefe dela. Vamos agora para outro setor. Você sabia que a Avon inicialmente não era uma marca de produtos de beleza? A gente vai um pouco mais para o passado nessa história, mas ela é bem interessante. Pelo final dos anos 1800, David McConnell, o fundador da Avon, era um vendedor ambulante que batia de porta em porta vendendo livros. Só que com os livros, ele colocava também um pequeno brinde, um frasco de perfume, feito por um amigo farmacêutico. Em determinado momento, ele percebeu que o perfume estava fazendo mais sucesso do que os livros. E foi aí que surgiu a California Perfume Company, que 30 anos depois
viraria a Avon. Remete daí, inclusive, à cultura que a gente tem até hoje de revendedoras ou consultoras Avon que atendem de casa em casa e não em lojas físicas. E vale lembrar também que atualmente a brasileira Natura é dona da Avon. Meio que ainda no ramo da química tem o Teflon, que mudou a história da DuPont. O Teflon foi desenvolvido em 1938, quando seu criador, o Roy J. Plunkett, estava pesquisando gases para refrigeração. Acabou que o produto se mostrou um ótimo antiaderente e o seu uso acabou explodindo no segmento domiciliar, mais especificamente nas panelas. Se tornou uma febre e fez a companhia se tornar uma das maiores do mundo. Só que o Teflon e a DuPont também estão envolvidos em várias polêmicas, né? Mais recentemente, tem, por exemplo, um filme de 2019 chamado Dark Waters, que conta a história de como essa substância se mostrou cancerígena e como a empresa poluiu toda uma cidade, causando, de acordo com o filme, uma epidemia de tumores. Por fim, temos a história da 3M e do Post-it, produto que está hoje provavelmente em praticamente todos os escritórios do mundo, em muitas salas de aula também. Você sabe que a cola usada no Post-it é bem fraquinha, não sabe? E se eu te dissesse que quando ele foi criado, o seu criador, o Spencer Silver, estava tentando desenvolver, na verdade, um super adesivo? Foi justamente isso que aconteceu no fim dos anos 70. Hoje, os Post-its estão entre os 5 produtos de escritório mais vendidos em todo o mundo. Apesar da 3M ter sempre atuado em vários setores, o Post-it fortaleceu o seu braço de papelaria, que hoje é um dos mais rentáveis da empresa. Mais uma vez, mudou a história da companhia. Você já conhecia esses casos, esses bastidores das criações que mudaram o curso da história de muitas companhias? Tem algum outro caso interessante desse tipo que você lembra, que a gente não tem abordado aqui? Conta pra gente nos comentários. Olha, eu acho que todas essas histórias, mais do que cases curiosos, trazem uma questão importante para todo mundo que gosta de investir. No mercado, muitas vezes, o acaso tem muita força. Você pode acompanhar analistas, ler todas as notícias, ficar de olho nas empresas que gosta, mas às vezes um lance de sorte traz retornos muito maiores do que algo que segue ali na linearidade das coisas, né? E esses casos não tem como a gente prever. Espero que você tenha curtido esse programa. Muito obrigado por ficar até o finalzinho do Cafeína, por se inscrever no nosso canal Invest News. E a gente se encontra de novo no próximo programa, hein? Tchau!